Bom, pessoal, vamos seguir então com a nossa abordagem em sistemas da qualidade, discutindo ainda o modelo de gestão Seis Sigma. Então, na nossa última aula, a gente discutiu como eu consigo caracterizar os controles de um processo, certo? Então, a partir de amostras que são retiradas a partir de um processo de fabricação, como é que eu avalio quais são os limites ou a capacidade daquele processo produzir exemplares dentro de controles pré-estabelecidos. O que a gente vai ver agora será que esses controles estabelecidos atendem às especificações de um cliente? Legal? Então, bom, a gente já viu no nosso último encontro que é possível determinar a linha superior de controle e a linha inferior de controle de um processo a partir da quantidade de desvios que eu tenho num processo. E a gente percebeu que é o seguinte, eu consigo construir um modelo o melhor possível colocando 3 desvios para cima, 3 desvios para baixo, associado ao número de amostras retiradas, né? E a gente consegue construir esses limites de controle. Veja, na verdade, esses limites de controle não são as metas de produção. Na verdade, é um retrato da característica do processo de produção, tá? E é claro que vão existir derivações a partir desses controles. O que a gente quer perceber é o seguinte: agora, se esse retrato da produção, que é consolidado pelos limites superiores e limites inferiores, vão atender especificações limitadas por um determinado cliente. Bom, a gente sempre está trabalhando num modelo básico de previsibilidade probabilística dentro da curva normal, ou seja, que tanto as suas amostras quanto as especificações do cliente, elas terão características estatísticas intrínsecas a uma distribuição normal. E aí, na hora que eu calculo a área embaixo da distribuição normal, quando eu tenho um desvio para a direita e um desvio para a esquerda, significa que esta área aqui é de 68%, ou seja, eu tenho 68% das amostras dentro desse controle, dentro dessa faixa, né? Agora, se eu vou para dois desvios para a direita e dois desvios para a esquerda, significa que eu tenho 95,46% das amostras dentro dessa especificação. Se eu vou para um controle de menos 3 sigma até mais 3 sigma, que começa a ser um controle já de 6 sigma, 6 desvios, eu tenho uma distribuição normal aqui, né? Uma área de 99,73. Aí eu vou para o impossível, que é conseguir pegar quase toda a curva normal, que são 6 desvios para a esquerda, 6 desvios para a direita, aí eu tenho 99,999985 das amostras dentro desse modelo. Admite-se como aceitável intervalos a partir daqui. 3 desvios para a direita e 3 desvios para a esquerda, significa que tem uma chance de falhar de apenas 0,27, que é 100% menos 99,73. Bom, e aí a gente consegue só a partir dos limites de controle perceber se um processo produtivo ele é estável ou instável. Então aqui à esquerda eu tenho um processo em que todas as amostras estão dentro dos limites superiores e inferiores de controle. Processo considerado um processo estável. À direita eu tenho um processo que eu tenho algumas amostras fora do limite superior e do limite inferior de controle. É considerado um processo instável, né? Bom, então tudo isso que a gente viu está associado a eu medir a característica de um processo, que é a capacidade de um processo. Agora a gente vai perceber se a capacidade desse processo está associada ou às restrições legais, ou os limites impostos pelos órgãos de controle, ou às especificações do cliente. Legal? A gente vai tentar medir isso a partir de agora. Bom, então a gente vai criar um outro limite, que são os limites de especificação do produto. Limite de especificação do produto representa quais são os limites superiores e limites inferiores agora impostos por um cliente, claro que dentro de requisitos de engenharia. Então, por exemplo, imagine que você é um fabricante de piso cerâmico que especifica que o rejunte deve ter em torno de 2 a 5 milímetros. É o teu limite de especificação. Contudo, os seus funcionários eles têm a capacidade de produzir pisos com rejuntes entre 3 a 4 milímetros. Você atende às especificações? Atende, porque o seu limite de controle está entre 3 e 4 está dentro das especificações impostas pelo cliente, que é entre 2
a 5 milímetros. Legal? Bom, para medir isso, né, para medir o quanto os limites de especificação atendem os seus limites de controle, né, existe um modelo para avaliar isso aí, tá? Enquanto os limites de controle são responsáveis por avaliar a variabilidade ou a tolerância de um processo, os limites de especificação vão impor ou vão delimitar quais as características que um produto tem que ter para atender padrões de qualidade, tá? Bom, então a gente vai fazer uma medida disso daí, que é o RCP, que é a razão de capacidade do processo, que vai medir o LSE, que é o limite superior de especificação, menos o limite inferior de especificação, que são impostos pelo cliente, dividido por 6 sigma, 6 desvios padrões, tá certo? Que é a diferença entre os limites de controle. Em outras palavras, a gente pode eventualmente substituir os 6 sigmas pelo limite superior de controle menos o limite inferior de controle. Legal? Porque se a gente constrói os limites superiores e os limites inferiores no modelo 6 sigma, significa que a diferença entre eles é o próprio 6 sigma, o limite de controle. Então, esse RCP é o seguinte, olha, se o meu limite superior e inferior de controle são menores do que o limite inferior de especificação e limite superior de especificação, significa que esse valor aqui de baixo ele é menor que o valor de cima. Portanto, a razão do controle do processo é maior do que 1. Legal? Agora, se for exatamente igual, ou seja, se o limite superior de controle e o seu limite inferior de controle for exatamente os limites inferiores e superiores de especificação, significa que a sua razão de processo ou razão de controle de processo é 1. É aceitável. O que é inaceitável é quando os limites inferiores e superiores do cliente são mais restritivos do que os seus próprios. Aí é um processo indesejável. Você não está atendendo as especificações de um cliente. Sabendo disso, a gente vai medir a probabilidade de estar na faixa de especificação. Então, eu vou medir um fator de influência superior, ZS, que vai ser o limite superior de especificação menos a linha central dividido pelo desvio. Então, eu estou normalizando o valor do limite superior de especificação. Isso vai dar um valor de influência ZS. Esse valor de ZS vai ser qual é a probabilidade de eu ter valores, né, igual a ZS. Então, vai ser meio mais K1. Esse K1, a gente vai pegar o valor de ZS e entrar na tabela de áreas de distribuição normal, que a gente já viu em aulas anteriores. O fator de influência inferior ZI é o limite inferior de especificação menos o limite de controle dividido pelo desvio, tá bom? Então, eu quero perceber, né, qual é a probabilidade de eu atender valores no limite inferior. Eu vou pegar essa probabilidade apenas pelo fator K1. Probabilidade de Z igual a Z1 na distribuição ZI, na distribuição normal, a gente pega o K1. Então, eu sei a probabilidade de atingir esses valores superiores, a probabilidade de atingir os valores inferiores. Eu faço um menos o outro, é a probabilidade de eu estar no intervalo de controle, tá? Esses valores K a gente pega nessa tabela. Então, eu entro com o valor de Z e tenho o valor de K, que representa a área sobre a curva normal. Se, né, este valor é maior do que 99,999985, eu tenho um processo verdadeiramente 6 sigma, ou seja, 99,999985% de chance de atender às especificações de um cliente. Só que o aceitável é o 3 sigma, né? Na verdade é 6 sigma, porque é 3 desvio para baixo, 3 desvio para cima. Então significa que os valores, a probabilidade de eu ter valores entre o fator de influência inferior e o fator de influência superior é maior do que 99,73. Significa que eu tenho só 0,27% de falha. Então eu consigo calcular, né, a probabilidade de falha, ou seja, se a probabilidade de sucesso é 99,9973, a probabilidade de falha é 0,027%. Eu consigo saber o comprimento médio de corrida, que é a cada quantas peças uma vai falhar. Então, eu vou pegar 1 e dividir pela probabilidade de falha. Então, se eu tenho um modelo 6 sigma, a probabilidade de falha é 1 a cada 370 amostras. Legal? É isso. Vamos seguir para um exemplo, porque aí fica muito mais claro esse modelo. Até mais, tudo de bom.